Isso. É muito ego. Muito ego. E ninguém quer abrir mão. Não, bicho, política é ego puro, nunca vi esse trem. Rapaz, mas parece pior que jogador de futebol. O Chester rindo aqui, ó. Mas pior que jogador de futebol, a política. Eu me lembro de um podcast que eu fiz, ainda estava na rádio, com a Maria de Lourdes Abadia. Foi uma das melhores. E na rádio era mais entrevista, né? Eu fazia um papel de entrevistador mesmo. E ela pontuou de uma maneira muito clara para gente, para todo mundo que estava ali no estúdio. Tem político que tem um ego tão alto que nem subindo numa escada você consegue atingir o ego do cara. Eu falo uma frase maior ainda. Eu sempre falei isso aqui em Brasília. Se juntar o ego de todos os políticos do DF, não cabe dentro do Distrito Federal. Tem que Isso. ser 50 Distrito Federal pra caber. Mas Cara, é isso mesmo. político é o ser mais vaidoso que eu já conheci na face da Terra. E nem precisa. Cara, às vezes o cara só em ser candidato. Como eu vi candidato arrogante. Nossa. Como eu entrevistei gente arrogante. Você olha, cara, se achando a estrela, a celebridade. E esses caem do cavalo bonitinho. Pois é, mas é uma idiotice tão grande porque ele busca na política ter o ego dele massageado, uma vaidade, né? Muitos querem algum 15 minutos de fama ali para poder pleitear uma vaga para ele poder. E aí, depois, se ele é eleito, aí vai com uma porcaria dessa eleita, né? Ou puxado por alguém. A Indira falou uma coisa aqui, né? Que é conhecer uma pessoa, deu poder ela. Ela é terapeuta, ela lidar com pessoas, ela sabe muito bem o que eu tô falando. Mas todos nós, se a gente olhar um pouquinho, você sabia que eu fiz uma coisa sabe como de 1 ano e meio eu aprendi uma coisa? Eu pego a política e trago pra mim. Não fico só apontando. É igual eu tenho visto minhas caixinhas. As pessoas, às vezes, elas fazem política, elas analisam política com birra pessoal. O maior pecado. Os emocionados, né? Os Que você emocionados, fala. eu botei apelido de emocionado. Mas presta atenção. Eu lembro, né? Eu não tenho tanto seguidor nas redes sociais. Eu lembro quando o meu site deu 700 mil visualizações num dia. Nas eleições. Site? A Rádio Corredor deu 700 mil visualizações. Ah. 700 mil pessoas entraram no site. Aconteceu uma vez agora nas eleições. Eu entro sempre. 700 mil visualizações. Aí eu Passarinho olhei. me contou. Pô, dia bombei, eu tava frenético, tava acontecendo muita coisa, era nominata, nego se filiando, então tava todo mundo olhando. Então Isso. o Gabriel teve um trabalho do caramba pro site não cair. Aí eu olhei aqueles números, era 1 da manhã, queria, né, tinha que ficar vidrado. E realmente, cara, a vaidade vem, o ego vem, eu tava vindo. O pavão, parecia um pavão se abrindo. Me achando, caralho, agora eu sou famoso. Eu não tô zoando, não. É verdade. Caralho, agora eu sou o cara da política de Brasília, ninguém me segura. Tô falando, aconteceu isso comigo. É mesmo? Eu dentro da minha kitzinha lá. E, cara, parece que meu pai chegou. Meu pai morreu já, né? Agora é cinza. Aí meu pai aqui no meu ouvido. Te dou, foi um pé na orelha. Não, meu pai faleceu, né? Mas eu lembrei de uma frase que meu pai falava. Cara, tá se achando muito, né? Vai lavar o banheiro. Na mesma hora eu fui arrumar minha casa e vi, essa porra passa. Aí no outro dia eu tive só 100 mil visualizações. Eu não deixei o ego dominar e eu trabalhei mais pesado ainda. Só 100 mil. Mas você viu. Não, mas... Humilde, garoto. Agora você imagina na política. Aqui, ó, pega isso aqui. Totti, ninguém tem noção. Ninguém no Distrito Federal, no mundo, nem no Brasil, não tem a noção do poder de uma caneta de um simples deputado distrital. Ninguém tem o poder. Ninguém tem noção do poder. Sabe por que eu digo isso? O cara, quando perde a eleição, o cara vira distrito, não consegue se reeleger. O cara, quando é eleito, aquele monte de puxa-saco atrás dele. É cheio, aquela multidão atrás dele. Quando o cara não se reelege, some todo mundo. Tô vendo isso. E quando vira dia 1º, ele tem que esvaziar o gabinete e não toma posse, 3 meses ele entra em depressão. É mesmo? A maioria. Eu fiquei sabendo da história de um que ficou agarrado na cadeira do gabinete lá, debruçou em cima da mesa e ficou chorando e dizendo que não ia sair de jeito nenhum. Não tem um caso só, não. E eu falo, gente até muito rica. Quando perde uma eleição,
Ele entra em depressão. Eu conheço um monte. Que Entra em isso? depressão. Ele vira. Aí o cara era cheio de mulher atrás dele, gabinete cheio, pô, cheio de compromisso. Dia 2 de janeiro. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir, pô. Dia 2 de janeiro acabou. O telefone dele não toca. Não chega um zap pra ele. Mas não é 1º de fevereiro a posse? Não, acho que não sei. Mas vamos lá, tô dando exemplo aqui. Legislativo é 1º de Depois vocês olham fevereiro. pra mim. Não, acho que agora é. Câmara Legislativa é 1º de janeiro. Mas olha aí, alguém olha aí. Eu não vou dar certeza que eu não tenho essa informação. Mas eu tô aqui dando exemplo. Dia 2 de janeiro acabou. Ninguém liga pro cara. Ninguém manda um WhatsApp. Ninguém manda um WhatsApp pro cara. Então ele O já cara entra vira em, uma merda. ele entra em depressão com os fogos do Réveillon. Não, Deu os fogos. já tem um monte agora que não foi reeleito. Eu Então, conheço os 5. os fogos do Réveillon vai ser a musiquinha de antigamente do Fantástico, quando começava a tocar a vinhetinha, a galera começava a dar Eu tenho pena disso, porque é dessa tal depressão da segunda-feira e da ansiedade da sexta-feira, né? Eu tenho pena de pessoas assim que têm essa vaidade, esse apego tão grande por um mandato, que eles precisam muito desse mandato, porque eles não são respeitados, eles não são reconhecidos na sociedade, nas suas profissões, onde eles atuam, o que eles fizeram, o que eles fazem. E aí ele precisa daquele mandato para ele ter uma certa autoridade, para ele ser reconhecido. Eu vou te fazer uma pergunta. Um político, ele precisa de um bilionário? Na sua opinião. Qual a sua opinião? Um político, ele precisa de um bilionário? Não. Um bilionário precisa de um político. Isso. O que eu tô acabando de falar? O que eu falei hoje nos stories? Vamos lá, a Apple quer vir para Brasília, ela vai ter que falar com quem? Primeiro. Algum político, né? Ela vai ter que falar com o governador, ela tem que sentar com o governador. Quem é mais poderosa, a Apple ou o governador? O governador. Em Brasília é o governador, mas a Apple é mega poderosa, é uma multinacional. Sim. Ela, para se instalar em Brasília, ela tem que sentar com o governador. É a caneta do governador que vai... É a pura verdade, vai decidir se a Apple vem para cá ou não. Isso. É a caneta de um deputado distrital que aprova um plano diretor territorial de Brasília. Ah, sem dúvida. É a caneta, às vezes, de um distrital que decide se a gente vai usar sacola de plástico ou não. Cara, mas que merda de lei foi essa, hein? Sacolinha de plástico. Eu vi que tu bateu forte nessa lei, que eu não sei nem de mas quem... Mas sim, mas foi a caneta de um político. Quem foi que fez essa... Olha o impacto que deu na indústria. Pois é. Porra. Olha o tanto de gente que foi desempregada. Não, o impacto que deu na vida de todo mundo. Na nossa vida. Na nossa vida, na vida de todo mundo. Uai. Então, de repente, esse cara perde todo esse poder. Cara, o dia do cara nem 24 horas era pouco. Aí eu tô dando exemplo. Dia 2 de janeiro ele acorda. Acabou pra ele. Por exemplo, o cara que é servidor público, por exemplo, né? Ele trabalha lá no meio dos pé rachados lá, que eram os amigos dele. Isso. Aí ele era deputado. Isso. Aí... É isso que eu tô falando. O cara, ele precisa do mandato para ele ser reconhecido, para ele ser respeitado. Ele não tem... O que ele faz? Qual é a profissão dele? O que ele realizou antes da política? Política é igual beleza. Beleza um dia passa. Puta, de novo. A política, a beleza um dia acaba. Pois é, mas o cara, enfim, ele quer ser político eternamente? Mas é o lance, né? É o que acontece. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu conheço um distrital, ele foi reeleito. Essa história, se você quiser saber como é que tá aí. Eu conheço um distrital. Eu conheço um distrital. E ele é tão psicótico, Câmara Legislativa, ele só vive aquilo ali. Você vai conversar com ele, por exemplo, os caras vão tomar um vinho dele, é comissão. Mano, o cara já tá psicótico, ele só fala disso. Quando não tem nada, quando a Câmara Legislativa entra de recesso... Ele fica doido. Ele fica doido. Acabou pra ele. Ele fica maluco. Rapaz. Eu falei, esses caras perderem a eleição, ele vai se matar. E perdeu ou ganhou? Não, ganhou. Ah. Ganhou até bem votado. Eu já sei quem é esse cara. Mas com esse cara, como... Gosta de vinho, né? Não sei, deixa pra lá. Você que tá falando.
Eu conheço. Eu conheço também um Não, mas esse bicho gosta de vir. Eu conheço também um ex-presidente da Câmara Legislativa que pisava nem no chão. Perseguiu o blogueiro lá atrás, na época do Agnello. Ah. Hoje é um merda. Me perseguiu. Se achava. Se achava o inventor do pênis. Ele se achava o inventor do pênis. Caraca, eu achava que tinha sido o Chester. É. Não foi você, Chester? Agora você. Ele achava que tinha inventado o pênis. Comia a Câmara Legislativa inteira. É mesmo? Perdeu o mandato, meu irmão. Ninguém quer nem saber. Ninguém quer nem saber. E aí, o que ele fez? Hã? Não, deve estar lá com o dinheiro. A maioria. Abriu uma casa de swing. Não abriu casa de swing, mas. O Aqui, poder. vamos Valeu, ler chat aí. os comentários aqui. Ó, o que eu achei. O que eu tava vendo aqui, a Ana, Crescendo com Ana. A Crescendo com Ana é a Tati. A Tati trabalha com a gente, faz parte da equipe aqui. Tá internada ali num resortzinho ali